Teologia missionária como disciplina teológica. De acordo com o livro Teologia Bíblica de Missões, o estudo de missões cristãs tem sido por séculos uma disciplina isolada e distinta, geralmente não considerada como um material teológico para o pastor. Na verdade, a maioria dos teólogos e pastores passou pelos cursos de missões e ignoraram a literatura da missão e as questões da organização da missão. E quando eu vejo isso é, para quem depois for adquirir o livro, é a partir da página 31. Quando, por exemplo, eu vejo uma situação dessa, o que eu observo? É que a gente, infelizmente, corre um risco muito grande. Eu não sei se vocês já repararam as vezes que eu falei sobre isso, né? Até de que adianta a gente dominar grego, hebraico, a gente saber homilética e hermenêutica sem almas? Porque a gente está aprendendo isso tudo aqui para quê? Porque vamos e venhamos, por que você não está fazendo engenharia? Por que você não está estudando mecânica? Por que você não está aprendendo administração de empresas? Por que você não está pegando algumas outras coisas? Porque o seu interesse aqui é gente, não tem outro interesse aqui, né? E aí, por exemplo, observa bem, aí você vai aprender tudo para quê? Para ter uma carreira ministerial, tá? Mas essa carreira é fazendo o quê? Né? Eu quero ser pastor. De quem? Né? Então eu quero ser um obreiro com bastante capacidade. Para quê? Porque se for fazer por fazer, é melhor fazer outro curso. Porque assim, o status que você vai ter na igreja não é igual ao status que você teria no ambiente secular. O status da igreja, claro, tem gente que briga por causa de status na igreja, né? Mas assim, é brigar para ter 100 pessoas te assistindo, é brigar para ter 200 pessoas te assistindo. Ou seja, uma criança que tem um canal de YouTube consegue mais audiência que você ali que está querendo se promover num domingo à noite, enquanto uma criança na internet consegue isso de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, né? Então, por exemplo, qual é o motivo? O motivo da gente é o quê? É continuar o trabalho daquele que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então a gente vai estudar teologia, por quê? Porque a gente quer estudar sobre um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o quanto missões é uma disciplina que está atrelada à teologia, mas que de certa forma é tratada como se estivesse divorciada, né? Então é algo para a gente pensar. E aí ele continua aqui dizendo, né, que a teologia missionária ela deve erguer-se até que encontre um lugar na teologia em si. Ela deveria ser integrada à mesma teologia do Deus Trino e Uno. Então a gente, por exemplo, vai observar que assim, quando você pega o estudo de teologia, você vai ver geralmente o quê? É um estudo sobre Deus. Aí você vai estudar sobre o Satanás, você vai estudar, né, sobre a terra, ela vai ser destruída ou ela vai ser restaurada pelo fogo e tudo tal. Só que a gente deveria fazer o quê? Como a gente faz no sermão, que a gente prega o quê e faz a aplicação, que é o e daí, então a gente deveria fazer da mesma forma com a teologia. Ou seja, você está estudando um tópico e tá bom, o que isso tem a ver com a vida do meu vizinho que não é crente? Porque eu gosto de discutir isso. Vamos discutir dicotomia ou tricotomia? Claro, hoje eu não escuto crente discutindo isso. Na minha juventude a gente discutia, né? E a gente às vezes ficava até 1, 2 horas da manhã discutindo se o homem era corpo, alma e espírito, ou se alma e espírito era a mesma coisa, né? Então, a gente dava um pouco mais de trabalho para os professores de escola bíblica, mas raciocina bem, a gente não está estudando apenas para ficar brincando, né? Para a gente ficar debatendo, ficar se exibindo. A gente está aprendendo porque a gente entende que há um Deus, né? Desculpa o antropomorfismo que eu vou fazer aqui agora, mas há um Deus desesperado pela salvação de uma humanidade vendida. E aí
quem está aqui querendo chorar com Deus diante de tanta desgraça? Né? Vou pegar uma coisa simples, né? Por exemplo, se a gente for olhar o episódio, né, que ficou rodando praticamente todos os noticiários, até os esportivos, né, que era a questão da Nájila e do Neymar. Aí você olha, por exemplo, olha a sociedade que a gente vive, em que, por exemplo, uma pessoa olha para outra como se ela fosse uma coisa, né, para se tirar algum tipo de proveito. E aí, diante de uma situação dessa, o que acontece? Às vezes a gente não para pensar que diante de um quadro desse, a gente tem o tal do pecado, né? Se a gente sair do moralismo, né, daquela coisa, né, de assim, isso é porque essas pessoas, elas são sem vergonha, são isso, são aquilo, são aquilo outro. Não, vamos pegar uma coisa simples, aquela ideia, né, de você olhar para o outro ser humano como se ele não fosse um ser humano, como se ele fosse algo para você tirar proveito. E aí, de certa forma, a gente viu que ele agiu assim em relação a ela agiu assim em relação a ele. A imprensa, de certa forma, os tratou dessa forma, não como assim, são pessoas, têm filhos, estão sofrendo, a família está com crise, né? Por exemplo, não teve isso. Exploração em cima de exploração, em cima de exploração, em cima de exploração. Ninguém para pensar se há um constrangimento, como é que está a vida de um garoto de 5 anos de idade, né, indo para a sua escola, né, porque a gente sabe que criança é um bichinho mau, né, virando chacota no meio das outras crianças, falando sobre a mãe dele, falando das imagens, das fotografias da mãe dele. Então, observa bem, né, o que acontece com a nossa sociedade, se não a gente verificar o quanto o ser humano ele está vendido ao pecado. E aí eu olho para uma situação dessa, em contrapartida, vamos pensar os problemas que a gente enfrenta enquanto igreja. A gente enfrenta, na maioria, problemas que estão relacionados às pessoas querendo fazer, né, suas festas, suas atividades, brigando, por exemplo, pelo ritmo de música, se bate palma, se não bate, se passa batom, se não passa, se bota brinco, se não bota, se pode fazer uhul, se não pode fazer uhul. Pegando o caminho do tipo, a igreja para mim é um entretenimento, o meu irmão é um degrau para aquilo que eu quero alcançar, né? O pastor ele é pago para me atender e me agradar, se eu não gostar eu reclamo, né? Ou então assim, eu passei 4 anos no seminário para ter um ministério glorioso. E o que é ministério glorioso? Um salário pelo menos na casa, no mínimo, uns 15 mil por mês, né? E aí o que acontece? Vai à igreja com uma infraestrutura enorme, aquele monte de coisa, isso, aquilo, aquilo outro, tal. Então você percebe que assim, o ser humano naquela tentação do Éden, o que ele quer? O ser humano ele quer ser Deus. A gente quer ser mais bonito, a gente quer ser mais inteligente, a gente quer ser mais rico, a gente quer ser mais tudo, né? E às vezes essa competitividade predatória vai até pro âmbito religioso. Então a gente assim, peraí, bateram mais palma pro filho da irmã do que pro meu filho. Então assim, o pessoal deu mais aleluia na hora que a irmã cantou do que na hora que eu cantei. Teve mais decisões na hora que o Leandro Alvarenga pregou do que na hora que eu preguei. Então assim, se você observar bem, olha como está a humanidade. Então é uma questão de a gente olhar para isso e pensar o seguinte: algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. E diante dessa situação, observa bem que a gente está falando da queda, mas ao mesmo tempo que a gente está falando da queda, a gente está falando de um Deus missionário, de um Deus missionário que envia o seu filho, cujo filho
envia os seus discípulos para quê? Para dar continuidade àquilo que ele começou, que começou no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Então, que a gente, né, por exemplo, possa estar pensando com carinho nessa questão, porque muitas vezes a gente desconsidera o aspecto das missões, né, de missões no contexto da própria teologia. O terceiro trecho que eu marquei, que está aí na apostila de vocês, é que a teologia protestante, ela preocupava-se quase que exclusivamente com o ser e com o caráter de Deus, como é manifestado. Só um instantinho, por gentileza, peraí. No ser e no caráter de Deus, como é manifestado em seus atributos. Dessa forma, a teologia se ocupou mais com o Deus celestial do que com o Deus da criação, o Deus sempre presente na salvação e em missões. E essa inadaptação naturalmente conduz a um divórcio entre teologia e missões. Então, eu não sei se dá para perceber que a gente pega um caminho que, como é que eu posso dizer? A gente pega um caminho de assim, olhar o Cristo entronizado e não olhar o profeta de esperança, com os pés cheios da terra quente da Galiléia. Então, assim, a gente olha o Deus transcendente, mas a gente não vê o Deus pessoal, que fica triste de ver a sua criação se degenerando a cada dia, né? Por exemplo, assim, eu não sei o nome do menino que foi esquartejado, mutilado, né, pela mãe, pela companheira dela. Qual era o nome? Era Juan ou Rian? Juan, né? Então, aí você olha uma situação desse tipo e fica pensando, meu Deus do céu, o que aconteceu, né, com a humanidade? A que ponto nós chegamos? Né? Então, aí você olha, por exemplo, uma situação dessa e se pergunta, quem a gente encontra nessa terra para chorar com Deus? E a gente discutindo se bate palma ou se não bate, se fala aleluia ou se não fala, né? Então é um negócio, né, para a gente parar para pensar, né, em relação a esse contexto do tipo, eu vou ler a notícia, eu vou ler o jornal, eu vou preparar uma monografia, eu vou deixa eu tentar botar um pouquinho mais para cá, porque eu não sei se o que está acontecendo, que o meu vídeo está escuro, né? Eu sei que eu sou preto, gente, aqui está mais escuro mesmo, eu não sei o que é, porque ele está com uma linha, aí eu não faço a mínima ideia do que pode ser. E aí, diante de uma situação dessa, deixa eu botar alguma coisa aqui, para ver se aqui de perto fica um pouco melhor. E aí, peraí. Então, diante disso daí, eu por exemplo, observo, né, esses episódios e fico preocupado, né? Preocupado até que ponto a gente, quando estuda sobre o Deus que é transcendente e imanente, a gente olha, por exemplo, para o que está acontecendo ao redor do mundo, né? O testemunho dos cristãos, o que está acontecendo diante de tanto ódio. Como, por exemplo, eu estava conversando com um aluno ontem, e aí ele estava falando comigo, eu desconfio, o que pode ser? Talvez seja a claridade da luz ali, aí a luz vindo para cá, eu acho que deve ser isso, agora eu entendi. E aí ele estava falando que assim, alguns irmãos poderiam discordar de mulher no ministério pastoral, mas não precisava ser grosseiro. E aí tem alguns que falam, mas usam um tom, fala de um jeito, que tu fica assim, esse irmão enquanto fala para essas irmãs, ele fala com amor no coração? E aí quando, por exemplo, o pessoal do movimento LGBT fala sobre incitação ao ódio, discurso de ódio, esse negócio todinho, eu me sinto ofendido. Mas eu me sinto ofendido porque eu estou medido por mim. Só que assim, se você entrar no nosso arraial, você vai ver que realmente existem pessoas em nosso meio que elas conseguem falar de vida
mas com cheiro de morte. Elas conseguem falar de amor, mas com ódio. E assim, não vem dizer que é ódio ao pecado, porque ódio ao pecado eu também tenho. Só que é o seguinte, como é que eu meço se eu estou tendo ódio do pecador? É o seguinte, quando é o meu filho, quando é o meu pai, quando sou eu, quando é o meu irmão, quando é o meu sobrinho, quando é o meu tio, como é que eu falo desse mesmo pecado? É simples o negócio. Você vai falar, tá legal, mas se fosse um filho seu, como você falaria? Pronto, você calçou o sapato do outro, você se identificou com o outro, pronto, você pode continuar pregando contra o pecado, mas agora você prega pensando, vamos pensar o seguinte, imagina, eu estou viciado em cachaça, né, e você está viciado em pornografia, aí você prega porque é a cachaça, mas é simples, é só você pensar, bem, se o indivíduo tivesse viciado em pornografia, como eu pregaria? Olha, eu creio que Deus vai te dar força para sair dessa situação. Deus vai te ajudar. Eu sei que você não está se sentindo bem com esse negócio. Entendeu onde eu quero chegar? Então assim, é aquela questão, por que eu falei o cachaça e pornografia? Porque dificilmente você vai ver o crente com um bafo de cachaça. Agora a pornografia não dá bafo, né, gente? Entendeu? Então eu não sei se dá para perceber que assim, se você se colocar no... A gente bota perto e não adianta. Aí deixa eu ver se fizer assim. Meu Deus, parece que eu estou no escuro. E aí, diante dessa situação, né? Não tem para onde correr, não. Deve ser. E aí, por exemplo, fica de lição para o próximo vídeo. E aí, em relação a esse caso, eu não sei se dá para perceber a importância, né? Como digamos, de a gente juntar os dois. E aí o autor até continua dizendo: estamos fazendo justiça à doutrina de Cristo sem esclarecer o propósito e o programa missionário pelos quais ele veio, viveu e morreu. Então é aquele caso, vamos discutir, peraí, Jesus 100% Deus, 100% homem, parará, mas o que isso tem a ver com o traficante lá da favela onde eu moro? Essa é a questão, né? Então, por exemplo, vamos lá, o Espírito Santo que mora em nós é Deus, ele mora em nós com todos os atributos de Deus. Como é que é isso? Pô, bacana, mas o que isso aí tem a ver com a minha colega de trabalho que o marido está indo embora? Ou seja, até que ponto as nossas discussões de laboratório têm a ver com o chão de fábrica que as pessoas estão pisando? Ou a gente vive no planeta igreja, discutindo o sexo dos anjos, enquanto o mundo está acabando aí, né, sendo destruído, né, por uma onda de pecado que chegou ao nosso arraial de modo a nos cegar ante a tragédia, né, que está entristecendo o coração de Deus diariamente, né? E aí, missões é a efetivação histórica da salvação de Deus, o propósito e a expansão missionária de Deus são fatores essenciais na obra de Cristo, e sua separação não é natural. Então o propósito e a expansão missionária de Deus são fatores essenciais na obra de Cristo. Então, até porque lembra, né, assim, Jesus mesmo fala várias vezes que ele não veio pela própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Então Jesus vem a esse planeta como um missionário, e quando ele vai embora, ele diz o seguinte: olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí, né, missões é a ação histórica da salvação de Deus, obtida em nome de toda a humanidade, através de Cristo Jesus, devido à sua encarnação, morte e ressurreição. Oferece o perdão dos pecados e uma nova e dinâmica vida para todos que acreditam nele, como o eterno Filho de Deus e Salvador da humanidade. E aí, a teologia missionária não é um apêndice de uma teologia bíblica, ela pertence a gente está aqui estudando a teologia bíblica, ou a gente está estudando a teologia missionária? A teologia é bíblica e missionária. A teologia bíblica, ela foca nesse mover de Deus em direção ao homem.
É claro que no Antigo Testamento é um movimento centrípeto, ou seja, vamos tentar fazer todo mundo vir para Jerusalém, vamos tentar fazer todo mundo vir para o povo de Israel. E no caso do Novo Testamento já é um movimento centrífugo, ou seja, vamos para lá, vamos à frente, ide, né? E nesse caso, a teologia missionária, ela pertence ao núcleo da teologia bíblica. Nenhuma doutrina de Deus, Cristo ou do Espírito Santo foi esclarecida totalmente de acordo com a Bíblia, até que o Deus Trino e Uno tivesse sido reconhecido como Deus sociável de missão. Aquele Deus que quer se relacionar conosco, aquele Deus que na viração do dia veio conversar com Adão, aquele Deus que vamos fazer alguma coisa sem conversar com Abraão, aquele Deus, né, que assim fala através de Jesus: venham benditos de meu Pai. Aquele Deus, né, que por Jesus agora é o nosso Pai e que tem uma morada para cada um de nós, e que para isso nos resgata, nos liberta de nós mesmos, da nossa própria maldade, né? Então a gente, por exemplo, vai reparar, né, que o Deus com o propósito de salvação e ligado à humanidade, que assume um programa para a realização progressiva de seu propósito, que é o que? A restauração da humanidade, né? Então a gente percebe, pegando esse episódio, né, que eu falei agora há pouco, né, o caso do Neymar e da Nájila, né, que é um negócio triste, é um negócio deprimente, né? E no caso, em relação, né, ao menino, né, o passou por tanta situação, né, que sofreu essa tragédia toda, né, e assim, como é que eu posso dizer? A gente olha, né, para uma situação dessa, né, e fica pensando, né, até que ponto, né, a gente chega enquanto humanidade. E aí, para a gente, que você dá quando você corta uma cebola, uma criança, cara, degolada viva, né? E aí assim, por exemplo, a gente, digamos, observa a seguinte situação. Por exemplo, há uma, não sei se vocês percebem, né, que assim, se um camarada, não sei se vocês lembram daquele episódio daquela mulher que acharam que ela tinha feito, acho que uma feitiçaria contra uma menina, que foi boato, e a mulher foi linchada, entende? Então, por exemplo, você percebe que assim, uma situação como essa mexeu com o Brasil todo. Aí você olha o caso desse garoto, né, que assim, digamos, a outra mulher, o pessoal teve aquela ideia, é um fake news, mas assim, a gente pensou que ela tinha feito tudo tal. O que pensaram desse garoto? Qual seria o álibi? Qual seria a explicação? Né? E aí, digamos, você olha uma situação dessa, né, em que assim, você tem uma mãe, não é uma estranha, é uma mãe. E eu, pelo menos assim, eu cresci com aquela ideia, né, de que assim, amor de mãe, né, é um negócio, mas a gente chegou a um ponto na sociedade que assim, o amor de mãe que a gente tem que respeitar só se for da mãe no sentido do animal mesmo, porque o ser humano agora varia de mãe para mãe, não é uma coisa generalizada. E aí você olha para uma situação dessa e precisa se perguntar, né, assim, o que eu como cristão estou fazendo em relação a isso que está acontecendo no meu país, né? Qual é o meu posicionamento, né, como cristão, né? Porque você, por exemplo, vai observar, né, pelo menos aqui o que eu tenho, né, anotado, é que assim, mataram a criança, esquartejaram a criança, e aí tentaram queimar o corpo da criança na churrasqueira, mas como não conseguiu carbonizar completamente,
pegaram, colocaram numa mala e jogaram num bueiro da região. E aí, assim, outras partes pegaram, colocaram em mochila, né, essas coisas todinho, tudo tal. E aí você, por exemplo, olha, né, uma situação dessa e, por exemplo, o pessoal está discutindo, né, o vazamento do Sérgio Moro. Está vendo como é que está a nossa sociedade? E detalhe, qual é o vazamento do Sérgio Moro? É o vazamento do tipo, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não é, por exemplo, ó, eu vou aliviar você, que nem algumas outras gravações. E assim, aí você olha para uma situação dessa, né? Assim, cadê a indignação? Cadê a indignação? Entende? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, cadê a igreja para chorar com Deus? Cadê gente para preparar uma monografia, um livro, uma obra, para desafiar o povo, para incomodar os acomodados? Cadê? Né? Então a gente está aí discutindo, né, o que está acontecendo, né, no mundo de Eterna, bem distante daqui, né? E enquanto a gente está fazendo um negócio desse, né, está acontecendo isso tudo aí. Né? E aí eu lembro de uma música do RPM, né? E eu neste mundo aqui vendo esse filme passar. E a gente fecha, né, sobre a questão o valor da teologia missionária, né, e a desvalorização da teologia missionária. Em relação à questão da teologia missionária em contraponto com a teologia em geral, qual é a perspectiva que você tem tido, que você tem observado? Até que ponto assim a gente realmente reflete sobre missões, aprende sobre missões, estuda sobre missões, ou se de repente missões é só um período na agenda da igreja, é só, né, um período na grade do seminário? Qual a ideia que vocês têm em relação à questão de teologia e missões? Teologia está casada com missões, está divorciada, está mais ou menos, estão dormindo junto, em quarto separado? Como é que vocês estão achando isso aí? Anterior à teologia, missões vai muito além de formar esse pensamento, estudar sobre Deus, atributos de Deus. Deus já estava interessado no ser humano antes do ser humano, né? Missões é você tem que fazer. Se não houvesse missões, o evangelho não tinha chegado até nós. Já nasceu no coração de alguns homens lá atrás, enfim, independente de a teologia, mas não, eles pensaram nessa questão do Senhor. Existe um povo que precisa ser alcançado. Existe um povo que precisa conhecer da verdade da palavra de Deus. E acho que isso quando faz. Eu costumo brincar lá na igreja, sempre digo que todo batista é um missionário com vocação. Tem que ter isso na mente, tem que ter isso na veia dele. E vai fazer muito além do que vocês dão na grade do seminário, ou a igreja ela precisa ser missionária. Temos o nosso período, a campanha missionária de nacional, mundial, mas a igreja precisa ser uma igreja missionária, entender a relevância dela dentro da comunidade, a importância dela na sociedade. Eu costumo dizer sempre que eu acho muito bacana esses movimentos que você vê aí. Eu fui visitar uma adolescente da igreja que estava internada lá no Vinca, no sábado de tarde, ela parou um carro lá na Praça da Cruz Vermelha e estava distribuindo alimento. Eu penso muito com isso. Isso não é missão. Porque aquelas pessoas que têm ética e moral, isso para mim é missões. Então, vai muito além de estudo acadêmico ou de grade curricular. Missão é a vida da igreja. Se a igreja não tiver isso, não adianta nada em seminário, não adianta nada fora. Isso tem que estar no sangue de cada um de nós. E esse eu entendo a questão da teologia. E aí, está separado, está junto, como é que está? Dentro do que é a realidade, tem que estar junto. Primeiro que a gente crê num Deus, igual está escrito aqui em cima, né? Um Deus trino e único, né? Ele, né, tem característica de, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um Deus só, né? Trazendo o Deus como nosso sentimento, que a gente bota Deus também muito além da nossa realidade. Como você tinha comentado desde o início, ele é um Deus que se entristece com a situação que está acontecendo. A questão toda também da missão, né, no caso, a
teologia missionária não tenha acontecido, porque a gente vê na prática que a igreja tem tudo quanto é lugar hoje. Eu me lembro quando eu era pequeno que nesses cantinhos que hoje é a igreja eram bares, e a gente trabalhava em missões para estar evangelizando essas missões. E hoje está ao contrário, né? Hoje você quase não se vê bares, mas vê igreja. E a situação está muito pior, dobrou, triplicou, né? Ou muito mais do que isso, a situação da humanidade. Você citou aí as questões de reportagem que a gente vê. A gente liga a televisão, o marido mata a mulher mata o marido, a mãe mata o filho mata pai e mãe, que está dormindo a paulada, né? E essas coisas assim que a gente fica perplexo, mas acaba também entrando em nós e a gente acaba se esfriando isso e acaba não fazendo a nossa missão, né, dentro da teologia, que é a nossa crença que existe um Deus que pode mudar essa situação. E hoje não está ocorrendo isso. Quer dizer, dentro daquela época lá de criança, eu achava que se tivesse a quantidade de igreja que tem hoje na nossa realidade, a situação humana deveria estar muito melhor. Quer dizer, a gente deveria estar vivendo um céu. Por aumentar o número de cristãos, né? Por aumentar, no caso, a igreja, no caso, né? Que está aumentando igrejas, né? Porque o cristão mesmo na realidade, incluindo eu, né, a gente não está fazendo a nossa parte, a nossa missão. A gente crê no Deus, mas não aceita a missão dele, que é fazer o ID, né? Pregar e trazer, que o irmão ali citou muito bem. Não é levar uma quentinha, tudo bem que a gente tem que levar, para saciar a fome dele. Mas é pensar em quê? Não, vamos ver o que a gente pode fazer para tirar aquele pessoal dali, para ele voltar de novo à realidade dele. Porque ali ele não está na realidade dele. E eu já distribuí também. Ela se perdeu, ela deixou tudo para trás da vida dela, né? As realizações, os sonhos do próprio Deus. E a gente não faz nada para tentar trazer. É igual a mesma coisa das prisões. As prisões hoje estão hiperlotadas e os caras saem de lá, saem pior, em vez de melhorar. Então está errado, o sistema está errado, né? E a gente não faz nada concernente a isso. Não temos igreja cristã missionária. Teologia, né? Como está o tema, teologia missionária. Não tem ação, não tem nenhuma ação. Eu acredito que está faltando intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque lá atrás se orava mais. Lá atrás queria ter mais acesso ao que Deus iria falar, às coisas que Ele queria que nós fizéssemos. E nós transformamos muitas coisas que Ele fala nas nossas palavras e colocamos livros. 5 passos para isso, 7 passos para aquilo, 10 passos para aquilo. Seja um líder assim. Aí tem a capa do autor com a foto do autor. Mas cadê a foto de Deus? A gente sabe que não tem foto de Deus. Eu estou entendendo. Mas cadê o reflexo de Deus nesse livro? Então eu acredito que hoje a teologia está muito separada de missões, da obra missionária, por ter faltado isso. Existiu uma quebra. Ficou muito mecânico. Né? Eu vou sentar, eu vou estudar, eu vou aprender a pensar, eu vou aprender a raciocinar. Mas o que Deus pensa? Porque se hoje nós somos o tabernáculo de Cristo, se o Espírito de Deus está em nós, e a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala que Ele se comunica com a gente quando a gente se relaciona, eu posso estudar. O problema não é o estudar. O problema é quando eu estudo e não ouço o que Deus está falando. Então, acho que hoje a teologia, ela criou vários mecanismos. Muitos mecanismos. Ultimamente tem sido jogado essa coisa assim, pelo menos aqui em apostilas que a gente vê. Teologia da libertação, teologia integral. Hoje a gente nem tem muito, assim, não sabe muito do que se trata, a gente está aprendendo. Vocês nem sabiam que existia. Isso é de comer? Sim, mas aí eu fico pensando no que Paulo disse. Né, para algumas pessoas, vocês já são cristãos, vocês sabem o que é Espírito Santo, vocês sabem quem é Espírito Santo? O que é isso? O que é isso? Então hoje, essa intimidade com Deus acabou, porque as pessoas querem
estar no púlpito. Elas querem ser aquelas que vão resplandecer a glória, sendo que a glória tem que estar nelas. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Então hoje eu fico assim, será que Deus quer me dar o dom de cura? Porque daqui a pouco você está curando um, curando o outro, glorificando a Deus. Mas daqui a 2 anos, sou eu que curo. Deus me usa. Justamente. Aí a vaidade começa a crescer a soberba. Vamos convidar a irmã Letícia para vir na nossa igreja. Tem quantos membros sua igreja? Exato. Então eu acredito que hoje o que está faltando na teologia é a intimidade para se enxergar a missão. Porque também tem uma glamorização muito grande. Qual é o glamour? Faço missões, seminário, para ser missionário, aí eu vou para a África, aí eu vou para o Afeganistão, aí eu vou para o Marrocos, mas eu não vou no Chapadão, eu não vou no Morro do Juramento, eu não vou na Mineira. Não, eu não saio com a minha igreja para fazer trabalho evangelístico. Podia até não ir lá não sei onde, mas pelo menos ajudar a sua igreja. Tem mesmo uma real necessidade de você ficar parado, lendo, para depois praticar. Se quando Paulo fala, receba o Espírito Santo, vai, aí eu vou que Cristo fala, espera vir sobre você o Espírito Santo, fica em Jerusalém. Qual é a tua Jerusalém? A minha Jerusalém é minha igreja, meu templo. Ela é a minha Jerusalém, lá tem diáconos, tem os professores da escola bíblica, tem o pastor. Eu aprendi, eu entendi, já sei o que é, já tenho Cristo, já me converti, eu vou. Eu já tenho respaldo para ir. Se eu só sei falar Jesus te ama, daqui a pouco o próprio Senhor, ele disse para Jeremias, você fala que é uma criança, mas eu vou encher sua boca. Simplesmente abre para eu falar. Então eu acho que hoje a teologia está muito separada de missões por causa dessa falta de intimidade com Deus. Acabou então? Ou tem mais alguém? Pensei que Simone tinha feito sinal para falar, não? Não tinha feito para falar, não, mas assim, eu não vou falar. O que acontece? Eu vejo também Missões e teologia estão separados, não estão? Eu concordo com o juiz da Letícia, mas assim, trazendo para a realidade do dia a dia, eu vejo que está muito entre expectativa e realidade. A expectativa é que a igreja faça o IT, mas a realidade, as igrejas não estimulam isso nos seus membros. Eu acredito que os exemplos tenham que vir de cima. Então, igual quando fala na palavra que para ensinar o menino por onde deve andar, quando crescer jamais deve esperar nele. Somos como criança. Independente da idade que chegamos na casa do Senhor, no Evangelho de Jesus, nós chegamos como criança. Ainda não sabemos andar. E quem vai ensinar você a andar é que vai dizer qual é o caminho. E não basta somente sentar num banco, absorver o Evangelho, o conhecimento, não faço mal para ninguém. Quando alguém me pede alguma coisa, eu dou. Mas o que eu estou fazendo. Ou seja, a coisa está na cabeça. Sim, né? Sim. E a importância, hoje eu estava aqui assim, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nesse seminário, pela oportunidade de participar de aulas como essa, porque a gente aprende que vai além daquilo que a gente aprendeu na nossa igreja, numa escola bíblica, porque nem o ID é pregado com tanta ênfase assim. Missões é o principal fator, você aprende a palavra do Senhor. E a obediência principal, além de obedecer os mandamentos, é você seguir e repetir aquilo que você recebeu. E não, a gente retém e fica naquela zona de conforto. Claro. Quando, na verdade, até no caminho do trabalho, indo à padaria, a gente pode fazer a diferença. Não seja com um púlpito muito grande, Isso. que as pessoas discutam, né? Mas que possa fazer a diferença de alguma maneira. Até porque aquela questão, né? Quem disse, né, que o seu púlpito precisa ser aquele de madeira lá do templo? O seu púlpito é onde você estiver. E sabe o que eu acho? O seu ministério é onde você estiver. Verdade, eu faço o meu Exatamente. ministério. Exatamente. Eu estou preocupada em títulos futuros depois que eu me formar. Eu quero aprender de maneira sucinta para eu poder também ensinar de maneira verdadeira. Então, assim, eu penso assim, se a gente
pode fazer alguma coisa por alguém, eu acho que a gente começa por nós mesmos. Né? Hoje eu pude identificar essa falha na nossa vida secular, na igreja, que a gente não tem esse estímulo. Hoje, com essa aula, eu estou aprendendo a ver de uma maneira diferente. Legal. Quando eu cheguei, imaginei, missões, como isso vai estar enquadrado dentro do seminário? Porque para mim eu vim só para aprender Bíblia. Mas assim, está sendo tudo muito grandioso. Eu sei que muitos vão encontrar essa oportunidade, mas se a gente pode. Eu acho que está muito desassociado lições da parte de teologia. As pessoas visam muito outras partes e lições, pelo que eu observo no contexto, é uma lenda. Tem um momento, tem as pessoas, tem aqueles que vão, outros que não vão, aqueles que ficam com observação. A Simone falou a respeito disso, meio de cima para baixo, de você ser ensinado. Como você se achega a uma pessoa? Tem gente que aquilo que eu já cansei de falar aqui, tem gente que tem facilidade, Isso. tem gente que não tem. Mas quando você é casado, Você é casado? você passa a ser ensinado a como fazer. A maneira como você chegar a fazer para onde? Para o púlpito. Para onde você vai crescer? O que você vai fazer? O teu foco de crescimento é púlpito. Quando você tem evangelismo e missões na igreja, você tem um leque de áreas que você pode trabalhar. Você trabalha em visita no lar, você trabalha no evangelismo, você trabalha no acolhimento, você trabalha... Até rede social. Tem tantas coisas Exatamente. que vão trazendo uma movimentação para dentro da igreja. Porque, assim, ainda que tenha pessoas que não fiquem, que como a parábola da semente, tem umas que ficam, outras que não ficam. Uma que é a semente da fruta, outra vai ficar no meio do caminho, mas a tua parte você está fazendo de trazer, de acolher, e vai ter uma movimentação. Você quer trabalhar, você vai ter onde trabalhar. Você quer fazer alguma coisa, você vai ter onde fazer. Mas a necessidade de orientação nessa parte é muito grande. Porque se você chega, você pode querer assim, vou convertir, é muito dinâmico. Isso. Quer pregar até pro poste. Exatamente. Novo convertido é um negócio sério. Depois que você passa por certas situações, que a gente sabe que a igreja tem situações que machucam, tem situações que ferem, qual é a tua tendência? É recuar, é parar. A gente que é crente velho recua, imagina um novo crente. Você escuta falar assim, Não é? não é de qualquer jeito que tem que ir, você quebrou a cara que você não se preparou, você, entendeu? Mas não tem aquela pessoa que vai preparar, que vai ensinar, que vai mostrar como é. E quem não tem segurança vai chegar e vai ficar de nada. Eu tiro por mim. Eu tiro por mim mesmo. Eu fui para a discussão com o grupo da igreja e eu falei pro presbítero, eu falei assim, olha, porque assim, as pessoas, quando eu já tenho sido um pouco de cada coisa da igreja, as pessoas me olham como se eu soubesse muita coisa. Eu falei assim, olha, eu estou aprendendo. Se eu chegar numa casa, eu ensino o que eu tenho que fazer. Ensino o que eu tenho que falar. Eu não sei, porque eu estou acostumada a lidar da igreja, para mim é pisar em terreno novo. Então me ensina. Se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu fazer alguma coisa errada, mas eu tenho que ter aquela pessoa que me orienta. Se eu não tiver aqui no ambiente, eu vou pensar 10 vezes de chegar até lá. Claro. Porque se eu fizer besteira? E se eu não fizer certo? E se a minha atitude, ao invés de abrir uma porta, fechar? Eu preciso ter alguém que me mostre. E eu acho que isso me falta muito nesse percentual, coloca coisas que são teóricas. A minha irmã, ela gosta muito de missões. E ela já foi líder de missões da minha igreja. Os cultos mais divertidos e mais dinâmicos eram os cultos de missões. Ela trazia pessoas, missionários, que vinham trazer testemunhos da obra, e ela fazia peças, ela fazia jogral, ela vestia o pessoal com roupas típicas. Então ela envolvia cada departamento da igreja com uma atividade dentro do mundo de missões. Então ali todo mundo participava, era uma coisa gostosa. Mas às vezes você ia e falava assim, porque tal lugar tem tantos por cento de cristão, tem tantos por cento de muçulmano, aí você ia e aquilo
ela está no centro, porque é daí... Como o Leandro falou, né? Desde antes do homem desenvolver teologia, Deus já estava interessado no homem, né? Estou entendendo, né? E assim, a gente... Oi? Ela não ia, né? Mas vocês quiseram que ela falasse, né? Então, a gente, por exemplo, pode observar nisso daí, né? Que, pelo que a gente comentou aqui também, a importância do ensino, né? E assim, é aquele caso, não dá para a gente cobrar a nossa igreja ou o nosso seminário. Por quê? Porque a gente passa por uma trajetória em que, assim, a cada dia que se passa, é comum missões ser um negócio à parte. Tanto que missões é à parte nas nossas igrejas, né? Então, por quê? Porque é uma coisa à parte no ensino. O que a gente pode observar a partir daqui? Que vocês, como os futuros professores, os futuros líderes, os futuros pastores, sejam aquelas pessoas que sempre venham buscar a aplicação. É aquela questão de, mesmo que não usem a palavra missões, mas que possam estar deixando claro o seguinte: o interesse de Deus na restauração do ser humano. A gente, por exemplo, está no culto da nossa igreja, não é o culto da junta de missões, mas a gente vai falar de um Deus interessado no ser humano. A gente vai ver uma notícia, né, esquisita, né, tenebrosa como essa do menino, né, ou assim, desalentadora como esse caso, né, do jogador de futebol, de você olhar e, peraí, o que a gente pode, de alguma forma, a partir desse chão de fábrica, falar sobre o interesse de Deus pela humanidade, e como a humanidade está, e por que a justificativa que eu tenho para dizer que esse tempo precisa da pregação do Evangelho. Qual é o nosso papel como igreja? Como nós estamos atuando como igreja? Porque na rua da igreja, 200, 300 metros à frente, né, um assassinato acontece na igreja de culto. Não que nós tivéssemos conhecimento disso, mas na esquina onde eu falei com os irmãos que tinham um pessoal parado, tem uma igreja da Assembleia de Deus. Ou seja, não é por falta de igreja tem, crente tem. A questão e a transformação? Então, deixa eu falar de E não pode mais dizer que foi o pessoal que quis. Mas vai. Eu estava falando que eu estava aguardando essa aula difícil por conta desse questionário. Eu cheguei a pedir ajuda em oração aqui, porque na semana que eu fiz esse questionário, uma das pessoas que eu perguntei, fiz as perguntas e eu questionei, falei assim: se você morresse hoje, você seria salvo? E a pessoa disse não. Foi o único homem que eu entrevistei nas entrevistas que eu fiz. E fiz a outra pergunta: se Deus perguntasse para você por que você deveria deixar você entrar no céu? E ele falou assim: não sei, eu acho que não mereceria. Foi a resposta dele para mim. E eu cheguei até a comentar no domingo na minha igreja a respeito desse questionário, do choque que eu tive, a respeito do crente que disse que não tinha certeza e o não crente que tinha certeza. Uhum. E quando eu cheguei na terça-feira seguinte no meu trabalho, eu soube que esse rapaz teve um AVC. Eita! Ele estava no hospital. E quando eu recebi a notícia, ele estava com coágulo e com aneurisma vazando. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi esse questionário que a gente fez. E eu falei assim: eu preciso ir lá, eu preciso ver o certinho. Eu só pensava nisso. E eu fugi da escola, literalmente. A diretora saiu, eu fugi da escola e eu fui no hospital porque ele estava para ser transferido para fazer essa cirurgia, porque tinha que grampear esse aneurisma para parar de vazar. E ele tinha 24 horas para cirurgia, se não teria sequelas. Sim. Quando eu cheguei lá ele estava lúcido, estava recebendo as pessoas. Ele falou, a primeira coisa que ele falou foi isso. A gente conversou sobre isso essa semana. E eu fui para lá falando com Deus e falei assim: Senhor, eu não sei fazer. Mas se eu tiver que falar, me dá a tua palavra. Porque diante de tudo que aconteceu, assim, de tudo que foi questionado,
lugar meio estranho. E eu falei para ele, eu deixei um plano na tua vida. Antes de você sair daqui, você fala com Deus, você conversa com Deus, que Deus pode ter permitido que isso acontecesse para que ele tivesse um encontro contigo. E ele falou, não, eu estou falando. E tinha horas que a lágrima escorria. E eu saí de lá assim, a gente orou. E eu saí de lá muito preocupada, porque assim, eu não consegui levar muito à frente, porque tinha muita gente adorando, saindo para visitar ele também. Mas eu consegui conversar com ele, falar com ele do amor de Deus. Eu falei assim, olha, não pensa que você tem que melhorar para Jesus, para ir para Jesus. Você tem que aproveitar a oportunidade agora, porque ele está de braços abertos para você. E eu brinquei com ele assim, não é para você bater as botas, não, é para você voltar para a gente, lá na escola, e eu vou ficar de olho em você, é para Deus mudar a tua história, mudar a tua vida. E ele, não, eu entendi. E eu saí de lá, e uma semana depois ele faleceu. Ele não conseguiu essa transferência. Quando souberam o caso dele no hospital, não aceitaram ele, porque disse que não tinha mais o que fazer. E simplesmente deixaram ele lá para morrer. Não tentaram, não fizeram nada. E aquilo mexeu muito comigo, porque ele trabalha comigo todo dia, trabalhava comigo todo dia. E todo dia eu passava por ele. E a gente às vezes para falar de Jesus para quem está perto. A gente fala uma oportunidade quando a gente tem uma oportunidade, mas a gente não busca muitas vezes essa oportunidade. E eu falei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, eu orei muito pela vida dele, eu orei muito para que Deus fizesse a obra, mas Deus sabe as sequelas que ele teria se ele ficasse vivo, porque ele ficou dias com vazamento e a pressão de sangue lá no as já estavam acontecendo, ele estava conduzido e Deus permitiu que ele partisse. E eu creio que a irmã dele falou quando eu estive lá, ele teve muita paz. E a minha oração é que o Espírito Santo faça a obra, porque não é a gente que faz. E eu conversando com algumas pessoas da minha escola, que eu descobri muito crente agente secreto, quando eu fiz esse questionário, eu comecei a falar a respeito dele. Eu falei assim, a gente está aqui e a gente não fala. A gente tem que esperar uma oportunidade como essa acontecer para a gente acordar da necessidade que a gente tem de estar buscando a Deus, de estar fazendo a vontade de Deus. E eu falei assim, tem uma... Você falando isso com seus colegas de trabalho? Não trabalho. Eu falei assim, a gente está aqui na secretaria de uma pessoa que ela é insuportável. É uma pessoa muito difícil de lidar, muito agressiva. Mas é uma pessoa que você vê muita carência de Deus na vida dela. Ela, na verdade, essa agressividade é o meio dela reagir à situação. E eu falando com algumas pessoas, assim, os amigos dele, eu chamei e eu falei assim, olha, essa oportunidade para você acordar e ver que não tem tempo, você não sabe o dia de amanhã. E aí eu comecei a falar. Eu falei assim, Deus, eu não sei falar, mas me ensina. Eu não sei como chegar, mas me ensina. E foi uma experiência difícil, porque a gente para e pensa que é uma vida que partiu. De repente, a gente acordar e ver a importância da gente pregar. Que todo mundo aí é passageiro, a qualquer momento pode ir embora. Isso. E eu estava falando com algumas pessoas, eu falei assim, a Madalena está aqui, está precisando, tem eu, tem você, tem fulano, que é crente, está do lado dela. E será que a gente não consegue levar uma palavra para ela, para mudar essa história? Ela está precisando de Deus. E foi uma experiência muito difícil para mim. E que eu estou aprendendo a cada dia, e eu peço para o Senhor que não seja algo passageiro, ou algo que seja de emoção, que algo que seja só simplesmente por conta do que aconteceu, mas que verdadeiramente Deus venha mover as coisas ali dentro por conta dessa situação. Então, essa questão de dizer assim, a gente precisa aprender, porque eu não sabia como chegar até ele, eu não sabia como falar com ele. E eu fui porque eu precisava ir, eu não podia deixar de falar. Mas a falta de alguém para ensinar, instruir, andar com a gente e falar assim, olha, não
numa visita você faz assim, você não pode fazer assim, isso já dá uma estrutura, como falar, como fazer. Poxa, e legal. o restante Deus faz, porque se você tiver que quebrar Isso. o protocolo, Deus vai te ensinar a quebrar. Mas o importante é você estar se disponibilizando. E eu tenho questionado isso. Isso mexeu muito comigo. E esse questionário mexeu muito com muitas coisas dentro da minha igreja. Glória a Deus. Devido a algumas... A ponto de provocar o interesse até do seu pastor. Legal. Exatamente. Então é importante esse despertamento. Amém. Igual a história da gotinha d'água, um pouquinho de cada vez, mas ela vai fazer, seguir o propósito, vai alcançar aquilo que é necessário alcançar. Eu queria contar esse testemunho até para despertamento nosso, que é a maioria que faz. Eu acho que eu sou uma pouca exceção à regra, mas é para a gente despertar a questão do tempo de Deus, Legal. de Deus. E eu fiquei observando